valores humanos na segunda parte, tá? Estamos na segunda parte de valores humanos. Então, o quinto exemplo de valores humanos é o que? Senso de justiça. Possuir senso de justiça significa ter a habilidade de avaliar a existência de justiça ou injustiça nas situações. Ser justo é ter como princípio de vida agir com integridade e igualdade, tomando decisões corretas, tanto para si mesmo como para os outros. O senso de justiça também pode se manifestar pela capacidade de indignação. Por exemplo, quando diante de uma situação de justiça, uma pessoa adota uma postura de reagir àquela situação, ainda que não seja um acontecimento em relação a si próprio. Possuir senso de justiça faz com que uma pessoa não consiga não se manifestar quando se vê diante de uma situação injusta. Quando o indivíduo que possui um senso de justiça apurado percebe uma situação que se manifesta uma conduta injusta, ele costuma agir para tentar solucionar a questão. Por exemplo, a pessoa está passando por um problema, está sendo o quê? Perseguida por uma coisa que ela não fez, Por exemplo, ela está sendo acusada de roubar alguma coisa de alguém. E você viu toda a situação e viu que a pessoa realmente é inocente naquela situação. Ela não roubou aquele objeto. Isso é um exemplo, tá? Então, o que você vai fazer? Todo mundo está acusando ela. Foi ela que roubou, foi ela que roubou. E você sabe que ela não roubou. Então, você vai o quê? Você vai entrar na frente, como se fosse você mesmo, e vai dizer, ela não roubou, eu vi. Então você está o quê? Agindo com justiça. Você está defendendo aquela pessoa que está sendo acusada de uma coisa que não fez. Agora, se você sabe que a pessoa fez aquilo, não roubou, não lesou o próximo, o amigo, e você apenas vira as costas e vai embora, não faz nada, você está sendo o quê? Injusto. Agora, quando você toma a atitude de ir lá e defender a pessoa, conseguir provar que aquela pessoa é inocente, ajudar ela a provar que ela não fez aquilo de errado, você está agindo o quê? Da maneira correta. Você está sendo o quê? Usando de senso de justiça. Você está sendo justo com aquela pessoa que está passando aquela situação que ela não merece estar passando. Ou seja, você tem outro exemplo, você tem um bem, uma família tem um bem, e tem 2 filhos. Quando o pai ou a mãe morre, fica uma herança. Aí vamos supor, tem uma herança, aí tem o pai e tem a mãe. O pai e a mãe morrem, e esse pai e essa mãe tem 2 filhos, certo? O que acontece? Essa herança, ela tem que ser o quê? Dividida. Como assim, professora? Tem que ser dividida? Tem que ser dividida em partes iguais. Se tem 100 reais de herança, tem que dividir esses 100 por 2, certo? 50 para um filho e 50 para o outro filho. Isso é o quê? É uma divisão justa. Está usando o quê? A justiça, o senso de justiça. Agora, não, um irmão vai herdar mais porque ele é mais velho, o outro vai herdar menos porque é mais novo. Aí está sendo o quê? Injusto. Não está sendo uma divisão correta, justa, porque os 2 são filhos, certo? Se os 2 são filhos, têm direitos o quê? Iguais. Então a justiça também é igualdade. É tudo certinho. É uma balança que ela tem que pesar igual, ela tem que ter a mesma medida. Lembra que a justiça, os tribunais de justiça, tem uma mulher que ela é cega, Ela tem uma faixa aqui. Você depois pesquisa isso na internet. O símbolo da justiça é esse. É uma mulher, certo? Com uma venda nos olhos,
E ela segura o quê? Uma balança, e nessa balança ela tem que estar o quê? Ela é o quê? O peso é a mesma coisa, ou seja, tudo tem o quê? O seu eixo, tudo tem o certo e tem o errado, certo? Então a justiça é isso, a justiça ela é cega, ela não vê, mas ela sabe que aquilo tem que ser justo, dividido de uma forma correta, igualdade para todos. Essa é a justiça. Aqui na frase, se você ficar neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Desmond Tutu que falou essa frase aqui e a tia trouxe para vocês terem, né, mais um conhecimento. Sexta, a educação. A educação, como valor humano, significa agir de forma cordial, educada e amável. É saber se relacionar com os outros, seguindo princípios de bom relacionamento, que devem ser baseados no respeito mútuo. Agir com educação nas relações humanas é saber conviver com as pessoas diferentes, em ambientes diversos, sempre agindo com respeito por todas as pessoas, em todas as situações. Educação também se manifesta em não ter determinadas atitudes, como não desrespeitar outras pessoas. A educação também se refere aos processos de aprendizado e de desenvolvimento humano, que podem acontecer formal ou informalmente. A educação formal é aquela recebida na escola e nas faculdades, durante a vida escolar de uma pessoa. Já a educação informal ou não formal é a educação recebida da família, feita com base em princípios éticos e morais. Então, esses princípios que a tia está ensinando para vocês, tá? Eles são ensinados em casa, tá? E são ensinados aqui na escola, que a tia está ensinando para vocês, certo? Então, aqui, ó, a maneira formal, né? É o quê? É o que você recebe na escola. Você está recebendo aqui através da professora, né? E está ensinando os valores para vocês, né? Agora, os valores que são ensinados em casa são o quê? Os valores da educação informal ou não formal, que são os seus pais, o papai e a mamãe ensinam para vocês os valores. Quais são os valores que o papai e a mamãe passam para mim, tia? É o quê? Não arrotar. É um dos valores. E fazem parte da educação. Arrotou? Pelo amor de Deus. Aí o papai e a mãe, não faça isso. Não é isso que acontece? Ou então, fala alto. Tá falando alto. E o papai e a mãe, não fale alto, é falta de educação. Xingar o professor, xingar a mãe, xingar o pai, é outra coisa que é ao contrário da educação, né? A falta de educação. O papai e a mãe vai te ensinar, não xingue o papai, não xingue a mamãe, não xingue a professora. Faz parte do quê? Da educação. Então, o quê? Da educação, o quê? Informal, né? Ou não formal, que é o papai e a mamãe que ensinam em casa. Então, quando você vai chegar na escola, você não vai xingar o professor, porque você aprendeu, você recebeu essa educação de que não pode xingar o professor, de que você tem que respeitar o professor, certo? Faz parte da educação que o seu pai e a sua mãe estão passando para você, né? Então vocês, né, vão aprendendo isso em casa e quando chega na escola, vocês vão aprender ética e cidadania, que a tia está passando, vocês vão aprender matemática, vocês vão aprender português, vocês vão aprender também a não desrespeitar o professor, certo? Então vocês vão receber esses dois tipos de educação que vocês vão levar para toda a vida de vocês, porque vocês aprenderam que deve usar o garfo e a faca, não pode comer com a mão, com o papai e a mamãe. Você vai aprender ciências com a professora na escola, então você constantemente vai ser o quê? Educado. Só que o período, tá, da educação formal, né, que é o aprendizado na escola, ele tem um tempo na sua vida, certo? Tem um tempo.
Agora, do pai e da mãe, dependendo da pessoa, pode ser a vida toda, né? Dependendo daquela pessoa, ela vai estar sempre aprendendo a educação com o pai ou a mãe. Aqui tem uma frase: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Educando as crianças que vão se tornar adultos educados e não vão passar por punições, tá? Quem falou essa frase foi Pitágoras. 7. Solidariedade. A solidariedade é a capacidade de ter simpatia e atenção com outra pessoa, o que demonstra a valorização e a importância dada às outras pessoas. Esse sentimento se caracteriza pelo interesse verdadeiro de se unir ao sofrimento ou à necessidade de alguém, ajudando-o no que for possível. Para que a solidariedade possa ser colocada em prática, são precisos sentimentos de desapego e de empatia para olhar a situação de outra pessoa sem julgamentos, apenas com a intenção de demonstrar apoio e preocupação. Uma das maneiras mais comuns de exercitar a solidariedade é quando uma pessoa ajuda a outra sem esperar nenhuma retribuição por seu ato. É possível ser solidário de muitas maneiras, seja ao dar atenção e apoio moral a uma pessoa, seja através de uma ajuda material. Você está vendo aquela pessoa passando por uma dificuldade, certo? E você tem, hoje você nem tem aquilo certinho só para você, mas o que acontece? Você se toca, você se solidariza pelo sofrimento da outra pessoa. É muito semelhante com a empatia, porque você vai ver aquela pessoa, mas você não vai ficar parado olhando ela passar por aquela dificuldade. Se você tem ou você não tem, você vai arrumar um jeito, uma forma de estar ajudando aquela pessoa. Aí a pessoa está passando necessidade, vamos supor, né? Mais um exemplo. A pessoa está sem comida nenhuma em casa, você tem alguma coisa em casa, você vê aquela pessoa passar aquela dificuldade e aquilo começa a te incomodar, né? Não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, não posso deixar ela assim, passando necessidade, passando fome. Eu vou lá na minha despensa, vou abrir, vou ver o que eu tenho para poder dar a ela. Aí você vai lá na despensa, você olha, procura. Quando você vê, você está com uma cesta básica ou você está com alguma coisa, mesmo que você não tenha muito, mas você vai arrumar alguma coisa, você vai levar lá. Pode ser até um prato de comida, mas você vai fazer e vai levar lá. Esse ato de você fazer isso se chama solidariedade. Aí você vê aquela pessoa comendo, você vê o olhar daquela pessoa de felicidade porque você está ajudando. Às vezes ela pode até não falar um obrigado, ela pode nada, né? Mas o simples ato de você estar ajudando vai fazer o quê? Bem para você e bem para aquela pessoa. E você está o quê? Praticando a solidariedade, né? Então, mesmo que você não receba um obrigado, mas você fez, você agiu. A solidariedade é você ver aquele próximo passando um problema, uma dificuldade, você vai lá e ajudar. Você vê uma pessoa triste, você vê uma pessoa chorando, você se solidariza, você vai lá conversar com ela, você está o quê? Você está praticando a solidariedade. Peraí, deixa eu levar um copo de água para a pessoa, para ver se ela se acalma. Você vai dizer palavras positivas para a pessoa. Então, você está sendo solidário, né? Isso também é outro exemplo de solidariedade. Então, isso também a gente aprende em casa. E a tia está ensinando para vocês também, tá? Aqui tem uma frase: a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Franz Kafka, tá? Esse homem que escreveu essa frase, né? Que disse essa frase e foi o quê? Registrado, né?
Então, né, nós aprendemos mais uma, né? Então aqui, 8 é o que? Ética, é a última, tá? A ética pode ser definida como uma reunião de princípios que determinam as atitudes de uma pessoa. Assim, agir com ética significa viver de acordo com valores morais fundamentais. De acordo com a filosofia, a ética é um conjunto de valores que são determinantes para o comportamento adotado por uma pessoa em sua vida e em seu convívio social. Aristóteles descreveu que a ética tinha 3 fundamentos básicos: o uso da razão, a decisão por boas condutas e o sentimento de felicidade. Para ele, uma vida vivida com ética só seria possível se o indivíduo conseguisse encontrar um equilíbrio entre suas vontades e o uso da razão. Ser uma pessoa ética é ter consciência da importância de cumprir deveres e agir com justiça, aplicando esses valores em todas as áreas da vida, tanto nos relacionamentos pessoais e familiares, como nos relacionamentos profissionais. Então, a ética é o conjunto de todas essas, né? Resumindo, né? Todas essas tópicos que a tia passou para vocês, tá? Da conduta na vida do ser humano, que vocês aprendem em casa e aprendem na escola, tudo isso, né? A gente pode dizer que é ética. Por quê? É um conjunto de tudo isso, né? De todos esses valores humanos, né? Que a gente aprende a vida toda, né? Com os nossos pais e com os professores. É um conjunto de todas essas, né, atitudes, né? E vamos o quê? Praticar elas, né? Não roubar, não furtar, não falar, não xingar, né? Tudo isso faz parte dos valores, né? Ajudar, ser solícito, né? Tudo isso, né, que a gente está aprendendo, a gente tem que fazer, né? E quando a gente faz, como aqui no texto está dizendo, ele traz o quê? Sentimento de felicidade. Quando você age, você tem uma boa conduta, você faz as coisas boas com o seu amigo, com a sua mãe, você é obediente, você é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa, né, empática, né, aquela pessoa que vê uma coisa errada, né, quer fazer justiça, quer né, ajudar o próximo, quer ser, né, aquela pessoa que aprendeu, está praticando tudo aquilo que aprendeu durante a vida. Então, né, isso tudo vai te trazer o quê? Sentimentos bons, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz. Poxa, eu estou ajudando, eu estou sendo útil, né? Sempre com humildade, né? Porque humildade, né, faz parte, né, desses conceitos aqui, né, que a gente está aprendendo, né? Então aqui tem uma frase: se a ética não governar a razão desprezará a ética. A razão nada mais nada menos, né? A razão é a nossa consciência, e a nossa consciência, ela fala quando a gente está fazendo uma coisa errada ou não. Por quê? Por que a consciência fala? Porque a consciência vem de Deus e os ensinamentos do pai, da mãe e da professora. Eu aprendi na escola que é assim, mesmo que você não tenha aprendido na escola, em casa, mas a consciência, ela vai te lembrar: não faça isso, a professora falou para não fazer. O pai e a mãe falam assim: não faça dessa maneira, porque foi assim, teu pai e tua mãe te ensinou desse jeito aqui, e se você fizer do outro, vai te prejudicar. Mesmo que você ignore, porque a consciência, quando ela avisa a gente de uma coisa, que a gente está fazendo uma coisa errada, né? A gente sabe que tem uma consequência, e a gente está aprendendo que tem uma consequência de todos os atos, sejam bons ou sejam ruins. Quando a gente faz o quê? Os valores com a ética, a gente vai recebendo o quê? A gente vai sentindo felicidade. E quando a gente faz as coisas que não é dentro da ética, dos princípios, né, dos valores morais, a gente se sente triste, a gente se sente mal, né? Então, tudo tem uma consequência,
E dependendo daquilo que você faz, que está fora da ética, você vai para a cadeia, você vai pagar de alguma maneira. Certo? Então aqui uma frase, né? Se a ética não governar a razão desprezará a ética. E é exatamente o que vai acontecer. A razão vai desprezar a ética porque não teve. Porque a ética não conseguiu governar a razão. A ética são os valores, né, que constituem, né, que constroem a nossa mente, né, a nossa razão. E agora, né, para fechar, nós vamos falar sobre a crise de valores, né? Hoje em dia discute-se a existência de uma crise de valores humanos, que seria o distanciamento dos princípios éticos e morais que deveriam ser cultivados por todas as pessoas. Muito se fala que essa crise ocorre em razão de mudanças sociais que permitiriam uma mudança ou flexibilização de valores. Por esse motivo, é preciso que todos estejam atentos aos seus pensamentos e ações. Essa auto-observação é fundamental para que os valores não sejam relativizados, ou seja, que os valores fundamentais de ética e moral não sejam esquecidos, independentemente de situações ou contextos sociais. Então, o que a tia já explicou, né, na imagem anterior, foi o quê? Que é o oposto da ética, né? Vai o quê? Te trazer crise de valores, né? Aquilo que você aprendeu de certo, né? Quando você faz errado, né? Se ao invés de fazer as coisas certas, você faz as coisas erradas, né? Vai te distanciar, né, dos princípios que você aprendeu na escola e em casa. Então isso vai causar o quê? Uma crise de valores. Você já não vai saber o que é o certo e nem o que é o errado. Então a gente chama isso da gente ficar meio confuso, né? A nossa mente fica meio embaralhada, de crise de valores. Ai, será que eu estou fazendo isso certo mesmo? Aí você faz o errado achando que está certo, né? E não está. Depois vai te dar problema. Isso é crise de valores. Aí você fica o quê? Agitado, perturbado. Igual assim, essa imagem aqui, ó. A pessoa está com crise de consciência. Aí ela fica o quê? Perturbada, sem saber o que fazer. Certo? Então aqui, tá? A tia encerra a segunda parte de valores humanos. A Jô está passando a atividade para vocês nos próximos dias, tá? E façam que, assim que nos encontrarmos, a tia vai estar corrigindo, certo? Grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!